Este daqui é o calcador para franzir tecidos leves. Ele é específico para isso. Você não vai conseguir franzir jeans, tecidos com uma estrutura mais grossa. Aí eu já te indico o Ruffler, tá? Então esse daqui é para tecidos leves, como um tricoline fininho, uma organza, um voal. Então eu vou te mostrar como que é. Olha, o encaixe dele é o encaixe simples, sem problema nenhum. Sempre o segredo qual que é? Você quer fazer um trabalho diferenciado, como franzir, você estar com o calcador correto. Então, a gente já está aqui com o calcador de franzir tecidos leves. Agora, tem alguns ajustes que você precisa fazer na sua máquina para o calcador conseguir fazer um trabalho que você goste, que seja efetivo para você. Então, a primeira coisa que a gente olha depois de trocar um calcador é a tensão da linha. Nossa, como que eu vou saber a tensão da linha? No blister, que vem o seu calcador, tem todas essas informações aqui atrás. Tensão da linha, como deve estar o comprimento do ponto. É só você ler aqui como ajustar, para que tipo de tecido serve. Então, você lê aqui atrás as informações. Mas agora eu vou falar para você. Então, vamos lá. A tensão vai variar entre 3, 6, 9. Quanto mais grosso o tecido, a maior é a tensão que você tem que dar. Mas veja bem, eu tô falando de tecido grosso, mas dos leves, tá? Entre os leves. Aí você vai ter que aumentar a tensão. Eu deixei aqui a tensão no 6. Então, sempre que você for fazer um projeto, primeiro faz num retalho para você ver tensão da linha. Aí nós vamos aqui do painel, porque eu estou usando uma DM7200, que é uma máquina eletrônica da Janome. Então, nós temos aqui o painel, que indica qual é o ponto, largura do ponto, comprimento do ponto. Então, você pode aumentar e diminuir como você quiser. Eu deixei o ponto reto, centralizado. A largura é de 3,5, que é a largura padrão para quando a agulha está centralizada. E o comprimento eu coloquei 5. Então, já está selecionado aqui no meu painel, no meu seletor de tensão de linha, o quanto eu quero. Então, vamos lá. Eu vou começar com um tecido mais levinho possível. Esse daqui é um voal, olha, o voal é um tecido bem molinho mesmo. Nós vamos franzir o voal. Você coloca aqui. Aqui você pode escolher, né? Aonde você quer fazer o franzido. Não tem essa história de pé de máquina, né? Você pode se orientar pela marca da sua máquina. Olha, aqui na caixa sempre tem algumas medidas e você vai se orientar se você está indo reto por isso. Detalhe importante, depois de tudo isso que eu falei, que são dicas importantíssimas, tem mais uma. Quando você começa a costurar, principalmente voal, organza, tecidos muito finos, muito mole, quando você começa a dar pontinha do tecido, o tecido pode ser engolido, vai lá para dentro. Se você acontecer de você começar num cantinho e o tecido ser engolido, você vai fazer o seguinte. Primeira coisa, você desliga a máquina, tira a agulha para não se machucar, vem com uma chave de fenda, tira o parafuso de trás, o parafuso da frente, levanta toda essa chapa e você vai conseguir liberar o tecido que ficou preso.
Pode acontecer também de você não ter começado na pontinha, ter começado pra cá. Então, não teria o porquê dessa dica, né, que eu dei, que é quando é na ponta. Mas, mesmo assim, o tecido foi engolido. Sabe por quê? Sua agulha está cega. Então, se a agulha não está com a pontinha que consegue furar o tecido para laçar a linha lá embaixo, o que acontece? Se ela está cega e ela não fura o tecido, ela vai empurrar o tecido lá para dentro. Então, a laçada da linha já começa a embolar o tecido lá dentro. Então, para você não estragar sua máquina, desliga a máquina, tira a agulha para não se espetar, tira os parafusos e libera o tecido. Tá? Isso pode acontecer, é comum, às vezes você tá fazendo uma costura, tá distraída, você não trocou a agulha, ou se não na distração se começar muito na pontinha, acontece com as melhores costureiras e os melhores costureiros. Pra gente começar, para a linha não escapar, você vai abaixar a agulha. E aqui eu só vou dando um apoio, eu não empurro o tecido, tá? É só um apoio. Mágica, não é mesmo? Parece mágica. Olha que coisa mais bacana. Olha que bonitinho esse babado. Muito bonitinho, né? E babado você pode usar em diversas ocasiões da sua costura, né? Por exemplo, um babadinho para colocar num pano de prato. Para você que faz bonecas. Para enfeite de chapéu de festa junina. Bom, falando em festa junina, para avental, a mesma até para roupa, né? Vestuários, você quer fazer um babado, olha o voal, super simples de fazer, né? Agora vamos fazer com a organza. Organza também é um tecido considerado leve, mas ele já é mais estruturado do que o voal. Olha, ele tem uma estrutura mais firme que o voal. Então, vamos ver a organza. Eu sei que já tá passando uma pergunta aí na sua cabeça. E se eu preciso fazer um babado de 1 metro, quanto eu tenho que cortar de tecido? Gente, vai variar muito de tecido para tecido. Então, olha, a organza, olha o tamanho do babado. No voal, olha como o babado ficou menor. E eu não mexi em nenhuma regulagem. Isso é por causa da estrutura do tecido. Então, a gente diz que mais ou menos, no mínimo, você tem que usar uma medida e meia. Então, você precisa de 1 metro de babado. Então, no mínimo, você vai precisar de 1,5 metro. Mas isso vai depender muito do tecido que você estiver usando. Então, o aconselhável é você fazer um retalho para você ter ideia, para depois você fazer o seu projeto. Agora, o seguinte também. Eu fiz, mas eu queria um pouquinho mais franzido. Você vai pegar uma das linhas e você vai começar a puxar. Olha, eu vou fazer só esse cantinho para vocês verem a diferença. Olha aonde eu puxei e da onde foi o babado que saiu do calcador. Então, você
pode puxar o tecido pela linha e você vai conseguir fazer um babado mais apertado, ó. Tá vendo? Bem mais apertado. Agora, você só consegue isso se a tensão da sua linha tiver no máximo 6. Porque se já for para 7, para 8, para 9, esse ponto vai estar tão justo que você não consegue mais mexer na linha, tá? Fica firme, não mexe mais. Então, a tensão 6, você consegue mexer no babado. Agora, vamos ver o tricoline. Então, eu tô com um tricoline aqui. Tricoline comum, tá? Mas você vai ver que de um tricoline para o outro, a estrutura é um pouco diferente. Às vezes, até a pintura do tricoline pode ser que endureça mais o tecido. Então, sempre fazendo testes com tecido antes do seu projeto. O tricoline, se eu já tenho a experiência que a organza ficou menos franzida do que um voal, significa que o tricoline também vai ficar menos. Então, eu vou deixar a tensão 6 para depois eu puxar a linha. Outra dica simples, você pega a linha que está saindo tanto da parte de baixo como de cima da sua máquina e você deixa ela um pouco mais comprida. Você vai deixar um pouco mais comprida, que é justamente para depois você poder ajustar o babado. Chegou aqui, eu não corto a linha, porque eu tô com uma DM 7200, né? A máquina eletrônica da Janome. Ela tem a tesoura que corta a linha. Eu não vou cortar e não vou dar nem o ponto de arremate e nem o retrocesso, porque senão eu não consigo ajustar o tamanho do babado. Então, eu não queria muito mesmo, assim tá ótimo, era o jeito que eu queria. Ok, não, eu queria mais justinho. Pega a linha e você vai caminhando com o tecido e você pode ir ajustando, deixando ele mais franzido. Tá? Simples, né? Bem simples mesmo. Lembrando que este é um calcador de franzir para tecidos leves, que eu usei na máquina eletrônica da Janome DM 7200.